vai ficar um pouco mais complicado viajar para a União Europeia a partir de 2025. Eu não sei quando você já está vendo esse vídeo, mas bem provavelmente o programa de visto ou de autorização, que eles chamam, né, da União Europeia que estava para ser aprovado já está circulando, já está em vigor. Oi, eu sou o Michael e junto com a Simone, nesse canal a gente dá várias dicas de viagem, várias dicas de roteiro, de como planejar uma viagem, como achar passagem aérea mais barata. Por isso, é ideal que se você gosta de viajar, comece a seguir o nosso canal e ative o sininho das notificações também. A União Europeia começou a implementar essa autorização prévia de viagem há pouquíssimo tempo. Ela vai entrar em vigor a partir de 2025. Antes, como é que funcionava? Brasileiros não precisavam de visto para viajar para a União Europeia. Eu estou falando aqui de turismo, tá? Turismo ou viagens rápidas que sejam de negócio, enfim. Qualquer viagem rápida, se você não vai exercer nenhum tipo de atividade remunerada na União Europeia, eu considero um turismo, por isso a gente vai tratar nesse conteúdo como turismo. Então, se você viaja nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para a União Europeia, você não precisa, mas em breve vai precisar de uma pré-autorização eletrônica que eles estão implementando online, tá? Eu já vou explicar basicamente como é que funciona. Então, por isso você tem que assistir até o final, porque mesmo que você não tenha planos para viajar para a União Europeia, Itália, França, Espanha, Portugal, qualquer outro país da União Europeia, você precisa saber, porque no futuro, quem sabe, surge a oportunidade de você visitar o famoso velho continente, várias cidades bonitas que tem na Europa. Antes, os brasileiros não precisam de visto para entrar na União Europeia. Isso quer dizer o quê? Basta você ter documentação. O que é documentação? É quando você chegar lá na imigração, no oficial de imigração, bem provavelmente ele vai perguntar para onde você vai, quanto tempo vai ficar, o que vai fazer. Então você tem que ter documentos para comprovar. Então, se você está indo a turismo, basicamente você tem que ter documento comprovando que tem reserva, né? Pode ser impresso, pode ser no celular. A gente sempre aconselha ter impresso, porque vai que acaba a bateria do seu celular. Você tem que comprovar que tem reserva de hospedagem, né? No período que você vai ficar no país. Então, se você, por exemplo, está entrando na União Europeia pela França, aí ele passa lá no oficial de imigração, ele bem provavelmente vai perguntar essas coisas. Vai perguntar até quando você vai ficar. Então, ele pode pedir uma comprovante de passagem de saída da União Europeia. Ele pode pedir um comprovante de recursos financeiros, ou seja, dinheiro, cartão, débito, crédito, para comprovar que você tem dinheiro para viajar pela União Europeia durante aquele período, e algumas outras coisas, se você tem algum contato, enfim. Essas são documentações, são básicas, sempre foram pedidas, sempre foram perguntadas. Então, mais uma vez, se você segue a gente aqui no canal, você já sabe disso. Mas agora está sendo implementado um novo sistema eletrônico que todo mundo vai ter que aplicar. Todo brasileiro, no caso, né, vai ter que aplicar. Se você já tem uma autorização para viver na Europa, você não precisa. Muitos brasileiros têm dupla cidadania, ou até 3 cidadanias. Então, se você tem uma cidadania europeia, você não precisa dessa pré-autorização que eu vou te explicar agora. Tá? Eu vou te dar mais detalhe, então não pula esse vídeo, assiste com atenção até o final, porque ele é muito importante. Bom, primeiro para você entender, a União Europeia está implementando esses dois sistemas que todo viajante de fora da União Europeia precisa conhecer. O primeiro deles é o Sistema Eletrônico de Entrada e Saída e o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, que é o ETIAS. Embora essas mudanças possam parecer complexas à primeira vista, com um pouco de planejamento você pode garantir que sua viagem seja tranquila e sem estresse. O que é o EES? Como ele funciona? O Sistema Eletrônico de Entrada e Saída, EES, é uma iniciativa da União Europeia para modernizar e automatizar o controle de fronteiras para visitantes de países fora do espaço Schengen. A partir de novembro de 2024, o EES começará a registrar informações detalhadas sobre cada visitante, incluindo a data e o local de entrada e saída, assim como dados biométricos, como impressões digitais e uma fotografia facial. Esse sistema vai substituir o tradicional carimbo de passaporte, então não haverá mais carimbo de passaporte, oferecendo uma abordagem mais eficiente e moderna para o controle das fronteiras. O principal objetivo do EES é aprimorar a segurança nas fronteiras e garantir que as regras de permanência sejam cumpridas com maior eficácia.
Isso será especialmente útil para monitorar o limite de 90 dias de permanência em um período de 180 dias, que era uma regra comum para turistas na Europa. Com o EES, os dados serão armazenados eletronicamente, permitindo um rastreamento mais preciso e eficiente do tempo que os visitantes passam na União Europeia. Ou seja, esse sistema é feito para controlar melhor quem entra e quem sai e quanto tempo a pessoa fica na União Europeia, se ela excede ou não o tempo que ela deve ficar na União Europeia. Os brasileiros, tá? Estou falando brasileiros porque nós somos brasileiros. Então, os brasileiros eles podem ficar até 90 dias na União Europeia. Não pode exceder esse tempo. Fica até 90 dias passeando, turistando, depois tem que sair, aí tem um período de carência. Aí depois desse período de carência, um período, no momento que eu estou gravando esse conteúdo, de 180 dias, tá? Esse período pode mudar. Então, após esse período todo, você pode retornar à União Europeia como turista. Então, esse EES é um sistema que vai controlar isso. E eles estão dizendo também que é uma forma de evitar filas, tornar o sistema mais rápido, mais eficiente. Ou seja, ao invés de chegar lá para fazer filas enormes nos oficiais de imigração, entrevista, mostrar papelada e tal, você vai passar por esse processo muito mais rápido. Espera-se, né, que funcione dessa maneira sim. E agora, o que é o ETIAS? Justamente com o EES, a União Europeia também vai implementar o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, o ETIAS. É um sistema de isenção de visto que será obrigatório para todos os viajantes de mais de 60 países, incluindo o Brasil, que planejam visitar a Europa. O ETIAS foi projetado para simplificar o processo de entrada para visitantes de países que não precisam de vistos para estadias curtas, mas que ainda representam um potencial risco de segurança. Aqui está o que você precisa saber sobre o ETIAS. Quem precisa do ETIAS? Todos os viajantes de países fora da União Europeia que não necessitam de visto para entrar na Europa. Isso inclui cidadãos brasileiros. Como aplicar? O processo é simples e rápido. Você vai precisar preencher um formulário online, fornecendo informações básicas do seu passaporte e detalhes sobre a sua viagem. O formulário direto não deve levar muito tempo para ser preenchido. E qual o custo? A taxa para obter o ETIAS é de apenas 7 euros, aproximadamente R$ 37. Esse valor é relativamente baixo e representa um pequeno custo para garantir a autorização de viagem. O ETIAS será válido por 3 anos ou até a expiração do seu passaporte, o que acontecer primeiro, claro. Prazo de aprovação. A maioria dos pedidos de ETIAS é processada rapidamente, com a aprovação ocorrendo em poucos minutos. No entanto, é recomendável que você solicite o ETIAS com antecedência suficiente para evitar qualquer imprevisto de última hora. Então o ETIAS ele vai ficar funcionando basicamente como o ESTA, que já é uma pré-autorização de viagem para os Estados Unidos. Tá? Os brasileiros precisam de visto para os Estados Unidos, mas, por exemplo, outros países que não precisam de visto para visitar os Estados Unidos precisam fazer uma solicitação de viagem. É diferente de um visto. Não é um visto. O visto é diferente. Visto é o que a gente precisa fazer para ir para os Estados Unidos. Então, por exemplo, se um cidadão italiano, se um cidadão francês, um cidadão português quer ir para os Estados Unidos, ele precisa apresentar o ESTA. Ele precisa fazer esse pedido no consulado, na embaixada da cidade deles, enfim. Então, o ETIAS é para a União Europeia e ele vai funcionar parecido com o ESTA, que é o americano. No caso do ETIAS, é uma pré-autorização também. Nós, brasileiros, no momento que eu estou gravando o conteúdo, não precisamos de visto. Então, se não precisamos de visto, não quer dizer que não precisamos de uma autorização de viagem. É necessário ter uma autorização de viagem, porque são mais de 60 países que precisam apresentar essa autorização de viagem para entrar na União Europeia e espera-se que ela seja feita rapidamente. Eu sei que é um custo a mais de 7 euros, mas não tem o que fazer. Se você quer visitar os países, cidades belíssimas da União Europeia, vai precisar fazer o ETIAS, sim. Quando o ETIAS e o EES entram em vigor? O EES, que é o Sistema Eletrônico de Entrada e Saída, está programado para entrar em operação em novembro de 2024. A partir dessa data, todos os viajantes serão submetidos ao novo sistema ao chegar na zona Schengen. Tá? Para o EES, você não precisa aplicar.
Ele é um sistema que já está sendo implementado aos poucos para controlar quem entra e quem sai da União Europeia. Já o ETIAS é o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, ele vai entrar em vigor a partir de meados de 2025, dizem, possivelmente em maio, para facilitar a adaptação dos viajantes a essas novas exigências. Haverá um período de transição de 6 meses. Durante esse tempo, será possível continuar viajando pela Europa com base nas regras atuais, mas é altamente recomendável estar preparado para as novas exigências. Não vai ser pego de surpresa. Novamente, fique sempre atento às novas especificações na União Europeia. A gente está sempre publicando várias informações aqui que aparecem, não só sobre viagem em geral, planejamento de viagem, mas sobre algumas informações sobre visto também. Então, é importante você seguir as fontes oficiais, independente se você segue a gente ou não, é muito, muito importante você sempre olhar os sites oficiais, tá? Os sites oficiais do governo, do país que você está viajando, se ele faz parte da União Europeia, é uma fonte confiável. Impacto para os viajantes brasileiros. Para muitos brasileiros que estão acostumados a viajar para a Europa sem necessidade de visto, essa mudança pode parecer um pouco burocrática, mas tanto o EES quanto o ETIAS foram projetados para simplificar e agilizar o processo de entrada, em vez de complicá-lo. O ETIAS, em particular, é um procedimento bastante simples e rápido que não deve ser um grande obstáculo para quem planeja passar férias ou viagem de negócios. Se você esquecer de preencher o ETIAS antes da viagem, não se preocupe, é possível solicitar o documento online rapidamente, mesmo que esteja na véspera da sua partida. A maioria dos viajantes deve receber a aprovação em poucos minutos, mas é sempre melhor, sempre, olha só o que eu estou falando novamente, planejamento, tá? Não vai deixar para fazer isso antes da viagem, pelo amor de Deus, né? Imagina você chegar lá no país que você quer visitar, está planejando visitar a Itália, fez tudo certinho, tudo perfeito, pronto, chegou lá na Itália e não fez o ETIAS. Imagina a dor de cabeça que você pode passar em frente a um oficial de imigração. Então, não vai passar esse perrengue, por favor. Faz com antecedência, faz com calma. Uma vez que ele é aprovado, ele vale por muitos anos. Como isso vai afetar suas próximas viagens à Europa? A introdução do ETIAS e do EES na União Europeia está adaptando seus procedimentos de segurança às novas necessidades globais. Esses sistemas prometem trazer maior eficiência do controle de fronteiras e, ao longo do tempo, podem até reduzir as filas nos aeroportos, já que muitos dos processos serão automatizados. Portanto, se você é um entusiasta de viagens que adora explorar o velho continente, é importante estar ciente das novas regras. A implementação desse sistema representa um avanço significativo na maneira como as fronteiras são geridas, focando na segurança e na eficiência. Bom, como eu estou citando várias vezes aqui, se você se planeja, bem provável não vai passar perrengue, tá? Se passar são perrengues pequenos, então nem contam, né? A gente fala muito sobre planejamento de viagem, o ETIAS faz parte do planejamento de viagem, comprar passagem aérea com desconto, com antecedência, planejar hotel, essas coisas todas, tudo faz parte de planejamento de viagem. A gente tem 2 guias, tá? Um guia é sobre planejamento de viagens e um guia é ensinando como comprar passagem aérea barata. A gente já viajou para mais de 100 países e a gente introduziu todas as informações que a gente tem, toda a nossa experiência nesses 2 guias. Eles vão estar aqui embaixo, na descrição desse conteúdo, para te ajudar a planejar uma viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, qualquer lugar, para cidades do Brasil também, por que não? Então, é muito mais fácil você seguir a gente e seguir nossos guias do que ficar passando perrengue. Bom, se você gostou dessas dicas, dessas informações, se tem alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. O que você achou dessas novas regras de autorização para a União Europeia? Se você achou que vale a pena, você achou que vai melhorar ou não, o que você acha? Você acha que um custo a mais de 7 euros pode ficar um pouco excessivo para você, não é necessário ou não? E também envie esse conteúdo para alguém que está planejando visitar o velho continente, para alguém que está planejando visitar qualquer cidade da União Europeia brevemente. Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!